Boa tarde, a nossa última aula de hoje, História. Já estamos na segunda semana de História. Na segunda semana de História, ela é uma continuação da aula de História. A professora Didi mesmo ficou o tempo todo repetindo, né, na aula dela lá no Conexão Escola, que é a parte 1. Então, ela estava falando da parte 1. Agora ela vai falar da parte 2, né? Só que antes que ela fale, nós vamos fazer as atividades. Quando ela falar, você tira suas dúvidas, tá? Então, nós temos aqui, como fala de registro histórico da linguagem e da cultura, a gente gosta de lembrar, eu falo isso todas as vezes, faço até questão de falar, que história de um povo é para isso, tá? Para que ele recorde aquilo que ele foi proveitoso, aquilo que não foi proveitoso, ele aprender em cima daquilo. E a escrita foi exatamente um desses momentos. O homem vendo que ele precisava registrar os acontecimentos, que ele precisava contar a sua história, ele começa a arrumar uma maneira para registrar tudo isso. Nós já falamos das imagens rupestres, das figuras rupestres, ou da arte rupestre, cada um fala de um jeito. Mas conta que aquilo que foi rupestre foi para que deixasse para a posterioridade, para nós, e que ainda vai ficar para muitos milhões de anos, né? Pessoas que ficarão sabendo que aquilo um dia existiu. E que aquilo conta a história daquele povo. E nós, que vamos deixar para contar a nossa história? Então, para isso serve a escrita. Quando eu pedi que escrevesse o relato lá do período de isolamento social, que algumas poucas pessoas me enviaram, nós estamos contando esse período que nós estamos estudando em casa. Nós estamos contando desse vírus que veio, que matou milhões e milhões de pessoas, que graças a Deus muitas pessoas também foram contaminadas, mas não morreram, né? Que o número de pessoas que se curaram é muito maior do que as pessoas que morreram, mas ainda assim o número de pessoas que morreram é significante, né? É uma parte da nossa história, não vai deixar de existir. Né? Não é porque eu quero ignorar esse momento que ele não existe, isso não é verdade. Tá? Vai fazer parte da nossa história. Tá? Então, a escrita é para isso, para que você conte através da escrita o que acontece. Ah, mas hoje em dia ninguém escreve. Escreve sim. Você pode não estar querendo escrever, você pode estar achando maneiras mais fáceis de fazer sem ter que escrever, mas as pessoas ainda escrevem. E muita gente escreve, graças a Deus. Tá? Então, nós temos aqui este livro fala do desenvolvimento da escrita desde os primeiros registros em cavernas até os signos que hoje utilizamos para nos comunicar. Neste conto, Uca mesmo. Uca também compartilha as várias novidades que está aprendendo na escola. Não tem como saber se está escrito errado, não. Né? Então tem aqui. Eu não sei quem é Uca, né? Eu não conheço a história. Tá. A linguagem da escrita. Durante muito tempo, se acreditou que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia. Aqui tá errado, né? Não, é Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, por volta de 3.500 a.C. No entanto, novos achados indicam que a escrita, deixa eu acrescentar um azinho aqui, senão amanhã você recebe o negócio tudo errado, né? Que a escrita se desenvolveu no mesmo tempo em diferentes partes do planeta,
ela pode ter sido inventada na Mesopotâmia, no Egito, na Índia ou na China. O desenvolvimento da escrita pelos sumérios não ocorreu de uma hora para outra, resultou de um longo processo. Acredita-se que a necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos e a circulação de produtos, trigo, animais e utensílios deu origem à escrita. Olha aí, a necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos e a circulação de produtos deu origem à escrita. A pedagogia fala assim que para que haja aprendizado, primeiramente necessário que haja necessidade. Eu preciso aprender, minha mãe quer que eu aprenda, a minha avó quer que eu aprenda, o meu tio quer que eu aprenda, o meu irmão quer que eu aprenda, não. E eu quero aprender? Se eu quiser aprender, todo o resto não precisa querer que eu aprenda. Basta que eu queira. E se eu quiser aprender, eu vou aprender. Por quê? Porque tem o querer e a necessidade. Eu preciso aprender a escrever porque eu preciso anotar quanto de trigo eu vendi. Opa, aprende, tem necessidade, tá? Os sumérios escreviam em tabuinhas, né? Feitas de argilas úmidas, que depois eram colocadas ao sol para secar. Fazia o quê? Pegava argila, barro, né? Fazia uma tabuinha assim, escrevia, punha no sol. Ela secava e o número estava ali impresso, tá? Não apagava. Colocava-se ao sol para secar. Para escrever, usavam uma espécie de palito afiado para afundar ali, né? De extremidade triangular, com o qual faziam sinais em formas de cunha. Por isso, essa escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. Por quê? Porque ficava afundadinha assim, tá? A escrita possibilitou à humanidade armazenar ideias, experiências e transmiti-las às novas gerações. A escrita suméria, bem como a egípcia, utilizavam pictogramas e a escrita chinesa utilizava ideogramas. As escritas pictográficas e ideográficas eram complexas, possuíam milhares de caracteres e eram somente praticadas por um número pequeno de profissionais especializados, escribas ou membros da realeza. Tá? Então tem aqui, pictograma, desenho simplificado. Tá escrito errado aqui também, deixa eu consertar esse aqui com um F. Simplificado e estilizado, que representa objetos ou seres. Ideograma, símbolo que retrata uma ideia, por isso ideograma, uma ideia, um acontecimento. Alfabeto fenício, só um minutinho, gente, deixa eu trocar de sala aqui. No Conexão Escola, eu estou em ciências, porém, nós estamos falando de
Ok? Troquei de sala, voltando à nossa aula. Então, continuando aqui, o alfabeto fenício. A necessidade de facilitar o comércio e agilizar a comunicação com outros povos levou os fenícios a desenvolverem um alfabeto. Esse alfabeto, desenvolvido e divulgado pelos fenícios por volta de... Não, eu vou precisar olhar a data aqui, tá? Tem erro aqui, antes de Cristo, acho que é não sei quanto antes de Cristo, não. Revolucionou as comunicações entre as pessoas e povos e continua sendo muito importante no nosso dia a dia. Em vez de milhares de ideogramas, como os que usam os chineses, os fenícios propunham 22 sinais, cada um deles correspondente a um som, e não a uma ideia ou palavra. Ainda no Japão, hoje, na China até hoje, usam os ideogramas, né? Que a gente chama kanji, katakana e hiragana, né? Principalmente no Japão. Kanji é o original, o antigo, que deu origem ao katakana e ao hiragana. Katakana e hiragana são um pouquinho diferentes entre si e também do kanji, mas são ideogramas. Às vezes apenas 3 riscos assim, quer dizer que é 3 assim, retinho, é o numeral 3. E 3 assim com ondinha é rio. Então tem uma palavra um símbolo que é floresta, um símbolo que é uma ideia de livraria. Então é ideias, tá? Não é uma palavra, não precisa de uma palavra, é só um símbolo, que é um ideograma, tá? Então, continuando aqui. A escrita alfabética fenícia era, portanto, muito mais simples e prática do que a Mesopotâmia ou a China, mais simples do que as ideias que a Mesopotâmia e a China tinham a respeito da escrita. Porque aqui parece que não está claro isso, né? Assim, mais pessoas tiveram acesso à informação e ao conhecimento. O acesso às informações, aos conhecimentos. Porque o conhecimento ele não é um só e a informação também não é única, né? Antes reservado a poucas pessoas. Isso era verdade. Não deixa claro para você ali que só a elite ou aqueles que eram chamados de escribas, porque eram aqueles que escreviam. Então isso era muito, muito elitizado, era para pouquíssimos. Hoje ainda é para poucos. Não é todo mundo que sabe ler e escrever, mas pelo menos é mais aberto. As pessoas às vezes não têm oportunidade, às vezes ela não tem condição, às vezes ela não tem condição nem física, nem intelectual para isso. E tem pessoa que tem condição para isso e ainda assim não quer, né? E não é obrigado, né? Cada um sabe de si. Então, continuando. Assim, mais pessoas tiveram acesso às informações e ao conhecimento, antes reservado a poucas pessoas. As 22 letras do alfabeto fenício eram consoantes. Por que só consoante? Não tinha vogal, só tinha consoante. Os gregos acrescentaram a elas as vogais. Então tinha 22 consoantes, mais 5 vogais, 27. Tá? Assim, o alfabeto fenício serviu de base para o grego, que deu origem ao latino, no qual se baseia o alfabeto que usamos. Tá vendo? Aí tem para vocês, o fenício, escrita fenícia, alfabeto grego, tá? Hoje muita coisa a gente ainda escreve do grego, né? Quando quer falar de início e fim, põe aqui, alfa e ômega, aqui, tá? E o latino, temos aqui também o alfabeto latino. Mostrou para vocês 3 tipos de alfabeto. Agora ele quer aqui, olha, leia os textos, a linguagem escrita e o alfabeto fenício
destaca as informações mais importantes de cada texto. E no caderno, faça um resumo deles, um pequeno texto escrito com suas palavras, contando as informações mais importantes, trecho que você sublinhou. Você foi lá e fez um resumo. Nós falávamos de resumo logo no início da pandemia, né? Sabia que ia ser preciso usar resumo durante todo o ano, todo o quinto ano, mas não imaginou, né, que isso ia acontecer e a gente ia parar o nosso resumo. Mas nós começamos a falar de resumo. Então, leia, tire a ideia principal e escreva. Ah, eu preciso escrever no caderno, professor, tirar uma foto e te mandar? Não. Você está fazendo a sua atividade no Word? Abre uma folha, digita e me envia, tá? Salva em PDF, né? E me manda. Então, tá aqui. Aí tem o número 2. O número 2 fala assim para você. Resolva a quadrinha, a cruzadinha, de acordo com as dicas abaixo. Aí tem aqui, ó, escrita. Quando você desce aqui mais um pouquinho, tem letra A. Na letra A aí, ele quer falar para você assim, ó. Aí, gente, fechou aqui. Na letra A aí, ele quer falar para você assim, ó. Ele te pergunta assim, povo que desenvolveu o alfabeto. Alfabeto. Tá? Aí depois, aí você achou quem é lá no texto? Tá lá no texto. Você achou quem foi esse povo? Você vem aqui na letra A da sua cruzadinha e escreve o nome deles aqui. Tá? Depois na letra B. Os desenvolveram a escrita a fim de melhor controlar o recebimento e o pagamento de produtos. Do trigo, tá? Nós lemos lá. Então, você achou quem eram eles? Você vai aqui, escreve aqui e vai lá e anota. Letra C. Desenho simplificado ou estilizado que representa objeto ou seres. Ó, desenho simplificado, estilizado. Qual era o nome da escrita lá que representava, né? Era simplificado, mas representava objetos e seres. Você achou? Põe lá. Depois vem aqui, ó. Escrita criada pelos sumérios em forma de cunha, feita sobre argila com palito. Tá lá também. Tá? Você vai lá, achou? Vem aqui e escreve. Vai lá na cruzadinha e escreve também. Ah, eu vou escrever aqui, preciso escrever na cruzadinha? Precisa. Letra E. A escrita chinesa utilizava, que fala de ideias, como que chama? Você vem e escreve aqui. Lugar onde acreditava-se que a escrita tinha surgido por volta de 3.500 a.C. Onde? Que eu falei que estava errado lá no texto, lá em cima? Então tá. Nome de profissional especializado na escrita, pictografia e ideograma. O nome tem a ver com escrita, né? E quem eram eles? Depois, número 3. Responda no caderno. Dê resposta completa. Não precisa ser no caderno, gente. Aqui abaixo, ó, tem um espaço na sua folha. Você vem aqui, você põe na letra A. E escreve aí, tá? Ó, o que a escrita te ajuda a fazer no dia a dia. Você sabe escrever. O que facilita isso para você? No seu dia a dia. Fazer uma compra de supermercado te ajuda? Ajuda, né? Você faz uma lista, né? Faz parte da economia doméstica. Você faz uma lista para a hora que você chegar no mercado, você não fica procurando o que você quer, compra o que não precisa e volta com aquilo que precisava comprar, volta sem. Então vamos lá. Segundo, ó, letra B. Segundo relatos históricos, a escrita foi inventada na Mesopotâmia. Que motivos levaram tal invenção?
Quem inventou? Tá lá também no seu texto, né? É a segunda vez que faz essa mesma pergunta, né? Na cruzadinha tinha ela, agora de novo. Letra C. Os fenícios inventaram um alfabeto fonético, no que isso contribuiu. Pensa lá, para quê? Quando eles inventaram um alfabeto fonético com som, o que ajudou? Ah? Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Letra D. Para você, o que significa saber ler e escrever? Só tem que estudar e tem que fazer tarefa e ficar aqui me ouvindo? Só isso não, né? Tem mais coisa envolvida nisso. Letra E. Ainda hoje, no Brasil, existem pessoas analfabetas? Na sua opinião, essas pessoas enfrentam dificuldades? Quais? É pessoal. Então, tem gente analfabeta? Tem. Poucas? Não, tem muitas. Eles enfrentam dificuldades? Gente, pensa para você ver. Você chega no mercado, você não sabe ler. Você quer saber o preço de uma mercadoria. O que você faz? Ah, mas tem gente que não sabe ler e sabe número. Ah, algumas, todas. Não sabe ler e sabe os números? Não. Precisa saber se é aquele produto mesmo que ele quer. O que ele faz? Eu vou falar para vocês, ó, eu não sou analfabeta, eu sei ler, eu sei escrever, né? Quando eu cheguei no Japão, eu não sei ler kanji, né? O que eu fazia? Quando eu precisava comprar alguma coisa, eu tirava foto daquilo que eu precisava e chegava lá, eu olhava a foto e comprava. Mas eu comparava. Opa, é esse aqui que eu quero? É esse? Não, não é esse. Não, parece, mas não é esse. Mas eu olhava as letras, né, os ideogramas, os kanjis. Eu olhava os kanjis, será aquele mesmo? Porque de repente eu achava que era um, chegava lá com uma coisa completamente diferente que não servia para nada, né? Então eu olhava isso. Hoje, nos dias atuais, na atualidade, não é hoje, né, porque eu não tô lá hoje, mas na atualidade eu posso fazer isso, tirar uma foto no celular e levar. Mas tem gente que não sabe ler e não sabe nem tirar foto, nem comparar. E aí? Tô falando assim, esse exemplo porque eu não sou analfabeta e ainda tive muita dificuldade no início. E agora quem não sabe ler nada? E aí, tem gente que vai querer deixar a questão em branco. Por isso que eu tô falando isso, vai querer deixar em branco. Não deixe em branco. Pense um pouquinho nas dificuldades que as pessoas passam. Tem gente que quer pegar o ônibus, não sabe se aquele é o ônibus dele. E aí você tá lá no ponto de ônibus e pergunta assim, ele pergunta pra você assim, esse ônibus aí é o que vai pra tal lugar? Tem gente que tem vergonha e fala assim, eu esqueci o óculos. Não é isso. Você tá vendo que não é, porque é uma letra daquele tamanho, luminoso. Não, não é porque ele esqueceu, porque ele não sabe ler. Você simplesmente responde, né? Você não vai falar, ah, não, mentira, você não sabe ler, tá? Não, você não vai fazer isso. É uma questão até de educação, né? E também compadecer com o outro se ele tem vergonha, porque ele sabe que é difícil. Aí eu ainda vou escancarar isso para ele? Não. Então, pensem nisso, faça a questão, analise a situação e boa atividade. Na próxima aula, eu envio o gabarito, tá? Por hoje